continuando a resolver o nosso livro de física, antes de avançar para grandeza física escalar, já tive dificuldade no último vídeo de escrever e falar essa porcaria, cara. Que dificuldade gigantesca é essa. Mas enfim, antes da gente continuar nessa parte aqui, a gente vai voltar aqui em algarismos significativos para deixar bem claro esse tema aqui. Porque quem for estudar, quem for fazer relatório de laboratório, vai usar isso praticamente todos os dias. Então não tem por que não olhar bem para esse conceito. Eu precisei disso no início. Eu sofri muito para escrever relatórios. Vocês não têm noção do trabalho que era, porque eu não, não tinha conhecimento de nada. Então tu imagina ter que fazer um experimento e montar lá o relatório, escrever tudo certinho e entregar. Imagina a maravilha que foi a minha vida. Então, vamos lá. Quando a gente escreve um número, tá? Aqui a importância e a informação que traz essas medidas aí com os algarismos, né? É informar a precisão da nossa medida e isso é muito relevante, porque, por exemplo, tu escrever 6 metros é uma coisa, garante que a tua precisão, tu não está garantindo que o 6, como ele só tem esse algarismo, não é garantido, tu não está garantindo que a tua medida é 6 metros. Então aqui é duvidoso essa tua medida. Se tu coloca, por exemplo, 6.0, aí tu já está garantindo com esses dois algarismos aí que pelo menos 6 metros tem na tua medida ali, tá? Tá muito mais próximo dos 6 metros do que antes, tendo esse zero aqui. Por quê? Porque ainda pode ser 5 metros e 99 centímetros, pode ser, mas ou 6,01 metros, uma coisa assim. Então a tua medida aqui já está um pouco melhor a precisão dela, tá? Então tem uma diferença muito grande de escrever só 6 metros ou 6,0, que no caso agora eu tô fazendo o livro de matemática americano lá, o cara confunde as coisas. Vamos botar outra aqui, ó, 6,00 metros. Agora sim, a tua medida tem uma precisão muito melhor, tá? Aqui metro é garantido, 6 metros tem. Esse zero aqui garante que é 6 metros, acho que na casa dos... esse zero garante que é 6 metros aqui, daí tu teria problema nesse teu terceiro algarismo. E por que eu tô falando isso? Porque isso aqui, na minha cabecinha pequena, é um negócio difícil de gravar, tá? Então a gente vai voltar para o primeiro exemplo, e por a gente eu digo eu, porque eu não posso simplesmente assistir um vídeo qualquer na internet aí, resolver entender para mim e não trazer para cá, que é justamente a parte onde eu tô tendo dificuldade, né? Resolvendo o livro, eu tenho que mostrar tudo, inclusive como é que eu resolvo os meus problemas quando eu não entendo algo direito. Então, isso vai acontecer durante toda a resolução do livro. Se tiver um problema, a gente vai falar sobre o problema, vai pensar sobre a porcaria do problema. Se eu não conseguir resolver nesse vídeo, eu resolvo em outro, pouco importa, mas uma hora vai ter que acontecer essa resolução. Então, a minha dificuldade tá tendo aqui, ó, porque tu coloca e daí tu diz, não, na casa dos centímetros tá tudo bem, a minha precisão, meu algarismo duvidoso estaria na casa dos milímetros. Mas vamos... é só isso que eu tô tendo dificuldade. Eu tô tendo dificuldade de olhar para esse número aqui com três algarismos e falar, olha, o problema tá na casa dos milímetros ou tá na casa dos centímetros ali, o meu algarismo duvidoso. É esse o meu probleminha básico por enquanto. Então vamos pegar essa questão aqui da medição da régua, né? Eu percebo aqui, ó, dando o zoom, né? Dá para notar bem que a minha medida até 4.5 tá sereníssima, tá garantida. 4.5, 6, 4,7 eu consegui medir. Então 4,7, isso, botei 7,7. 4,7. E agora a parte que é duvidosa aqui
que fica aqui, ó. Até o 7 eu garanto que a minha medida está certa. Daqui eu estou avaliando, então um 5 aqui, beleza. Então vamos botar o 5 de novo. Tá, mas isso aí já foi feito, ai que legal. É verdade. Então tá, vamos olhar para essa medida aqui e tentar entender melhor o que está acontecendo. Bom, eu tenho aqui 4 centímetros, tá? Eu só estou escrevendo 4 centímetros aqui, mais, pera lá, volta aqui na minha medida. Teoricamente, mais 0,7 centímetros. Teoricamente não, né, cara? Para de falar. Eu peguei o costume de falar teoricamente para as coisas, inclusive coisas que estão certas ali, não é teoricamente, tá certo. Mais 0,7 centímetros. Se eu fosse somar essas coisas, e tu já vai entender o porquê eu tô fazendo isso, mais 0,05 centímetros. E a soma dessas três partes aqui forma o 4,75. Qual é que é a minha precisão de medida aqui? Ou o erro, né? Vai estar onde? Vai estar em décimo de milímetro. Pelo menos foi o que eu li lá. Então quando a gente olhar para esse número aqui, tu sabe que está em décimo de milímetro. O teu erro. Mas por quê? Porque aqui tu tá pegando 1 milímetro e tá dividindo ele em 10, tá? Bonitinho. E aí tá estimando quanto seria. Então, no caso aqui seria 5 ou 0,5 milímetros, né? Ah, santo Deus. E eu me complicando a vida aí, ó. 0,5 milímetros. Tá vendo? Esse é o problema, cara. Tem coisa que não entra na minha cabeça. E esse é um assunto importante de tu resolver ele logo, gravar ele na tua cabecinha. Porque tu vai precisar desse conhecimento aqui. Eu vou precisar dessa porcaria aqui para resolver as próprias questões desse livro. Então, então eu tô tentando aprender. Tá, vamos lá. Por que a precisão é em décimos de milímetro? Se eu tenho... aqui tá, eu tenho 4 centímetros aqui, tenho 7 milímetros e aqui eu tenho 5 décimos de milímetro. É isso? Não sei. Vamos deixar esse vídeo por aqui, porque isso aqui tá muito enrolado, tá ruim. Ou não. Não, foda-se. Se eu acabar escondendo as dúvidas que eu tenho e fugir para um canto para tentar sanar elas, não vai dar muito certo, né, cara? Eu acho que meu achismo é... Bom, toda vez cada número que eu passo para frente é que eu tô dividindo por 10 a unidade anterior, né? Aqui eu tinha centímetro, eu dividi... Se eu vindo para cá... É um pensamento bobo, tá? Vindo para esse lado direito a vírgula, eu pego 1 centímetro e divido em 10. É o que acontece, né? Até aqui, até o 4, tá bonitinho, centímetro inteiro. Aí, aqui eu dividi 1 centímetro em 10. Beleza. Eu disse que tem 7 partes ali. Legal. Então, tá aí. 7 milímetros ou 7 décimos seria certo? De centímetro. Porque 1 centímetro dividido por 10 daria 0,7, tá certo, então tá. Então eu peguei o meu centímetro, aqui eu tenho ou 7 milímetros ou 7 décimos de centímetro. Enfim, eu tenho 7 milímetros aqui, bacana, então ele tá aqui o meu número, tá aí o porquê desse 7, ou 0,7, se quiser olhar assim. E o meu 5, bom, daí... Quando eu chego aqui, eu pego esse milímetro e divido ele em 10 e estimo aonde é que está o final dessa medida aqui, onde é que isso bateria. Então, eu estou dizendo que bate no meio, daria 5, né? Mas é 5 o quê? 5 centésimos, né? Eu divido o centímetro
em 100. Calma, eu primeiro dividi o centímetro em 10. Lindo, maravilhoso. Aí tá, cada pedacinho desses aqui corresponde a 0,1 centímetros ou 1 milímetro. 1 milímetro. E aí, eu pego esse 1 milímetro e divido em 10. E aí eu vou ter o meu 5 lá. E eu vou ter o meu 5. Que coisa linda. Então, no final das contas, o que eu quero saber é o seguinte. O que eu quero saber é como é que eu falo isso sem sofrer muito. Como é que eu olho pro número e falo, a precisão tá em décimo de milímetro. Que nesse caso aqui é fácil de olhar, né? A gente viu aqui, eu dividi meu milímetro em 10. Então isso aqui é o limite para mim de precisão. Décimo de milímetro. Acho que talvez seja só isso mesmo. E eu que esteja complicando a vida. Talvez seja tão simples quanto isso. Pode ser. Pode ser, viu só? 10 minutos perdidos aqui e talvez seja só isso mesmo. É décimo de milímetro porque é décimo de milímetro. Sim, então tá. Se eu tiver dificuldades em outras partes aí, o que eu farei? Aí a gente volta para isso daqui, dá uma olhada. Então talvez seja só essa minha dúvida mesmo. Qualquer coisa, eu assisto mais uns vídeos. Vamos deixar isso daqui aqui. E agora sim, vamos para grandeza física escalar. Cara, eu só quero saber quem vai ter coragem de assistir esses vídeos aqui sem se irritar. Vamos lá, grandeza física escalar. Beleza, aqui temos você. Então, uma grandeza física é dita escalar quando fica totalmente determinada por um número e por uma unidade de medida. Calma. Uma grandeza física é dita escalar quando fica totalmente determinada por um número e por uma unidade de medida. Tá, então tá. A área é um exemplo da grandeza escalar quando dizemos que um terreno tem 300 metros quadrados. Então, vamos lá, vamos botar aqui área igual 300 metros quadrados. Importante sempre escrever, não tem por que não fazer isso, então escreva 300, um número, e uma unidade de medida, que seria o metro quadrado. Então, voltando para lá. Tá, já lemos aí a questão da área. Sua área está completamente determinada pelo número 300 e pela unidade de medida metro quadrado. Então tá aí. Outro exemplo de grandeza escalar é a temperatura. De fato, temperaturas 32 graus Celsius, são lá, ficam completamente determinadas só com isso. Então, temperatura depende do lugar, uns usam T, outros usam θ, não sei, eu vou botar um T aí. E eu vou botar 30 graus Celsius, por exemplo. Mas não assim, né, cara? Aí fica feio. Aí fica 30 graus Celsius é a temperatura. Beleza. Tá, ficam completamente determinadas. E menos 8 graus Celsius. Um valor negativo até fica mais agradável, né? Vamos colocar aqui menos 30. Só para dizer que pode ser negativo, né? Pode ter o sinal de menos ali. São escalares também o comprimento, o volume, o tempo, a massa, a energia, dentre outros. Exatamente. Quando uma grandeza escalar tem sinal algébrico, podendo assumir valores positivos ou negativos, o número sem sinal... Calma lá, que aqui eu li e não entendi, não assimilei nada. Quando uma grandeza escalar tem sinal algébrico, podendo assumir valores positivos ou negativos, o número sem sinal acompanhado da unidade de medida recebe o nome de módulo, ou valor absoluto da grandeza. Tá?
Nota: posteriormente lidaremos com outra categoria de grandezas físicas, que seriam as vetoriais. Como veremos, a completa determinação dessas grandezas requer uma orientação espacial, além de um número e de uma unidade de medida. Exatamente. E aqui a gente chegou no que agora? Introdução à mecânica. Então, tá bom. Vamos dar um zoom aqui, vamos seguir, né? Se é a mecânica que nos chama, a ela nós iremos. Vamos escrever aqui, que eu nem anotei, né? A grandeza escalar ali é número e unidade. Só número e unidade já chega. Então, só... Nossa, esse aqui vai ficar tosco. Mas é o que eu anotaria no meu caderno. Só número e unidade. Unidade de medida. Tá bom. Ponto. Se faltar algum acento por aí, paciência. Mecânica. Não acho engraçado, eu sempre comento isso, mas todo início de vídeo meu eu cometo algum erro, tenho algum problema. Não sei o que acontece, cara. Tá, mecânica é a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, sem levar em conta os movimentos microscópicos que acontecem no interior deles, como oscilações de núcleos atômicos, movimentos de elétrons. Assim, a mecânica estuda, por exemplo, o movimento de um avião, mas não se preocupa com o movimento e agitação dos átomos e moléculas. Desde a antiguidade, o ser humano preocupa-se em explicar os fenômenos que ocorrem na natureza. O movimento dos corpos foi o alvo das primeiras atenções, sabendo-se que a mecânica é mais antiga das partes da física, mas não se tem ideia de quando começou seu desenvolvimento. É verdade. Podemos citar Aristóteles, Arquimedes, Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, Einstein, como alguns dos grandes expoentes da evolução da mecânica. É verdade. As partes da mecânica. Então vamos lá. Por conveniência didática, o estudo da mecânica é dividido em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática é a parte da mecânica que trata do repouso e do movimento. Então eu vou anotar pouquinhas coisas aqui, porque provavelmente a gente vai ser cobrado em alguns exercícios para simplesmente fazer um resumo do que é cada coisa. E se tu tá pensando assim, mas tu deveria já saber isso aí de cor, né? A definição de cinemática, de dinâmica e... cinemática e o quê? Volta lá. Quais são as partes? Pô, não lembro mais, pô. Sabe que é mecânica, as partes aqui, acho que eu pulei. Tava bem no início, não tá destacado. Dividido em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática, tá? Pois é, eu deveria saber, mas tem coisas que necessariamente isso daqui não vai te agregar muita coisa. É uma questão numa prova, claro, ali perguntando lá, defina a cinemática, diga o que é cada uma das 3 partes da mecânica, ou em quantas partes a mecânica se divide. Mas eu tô mais preocupado com as outras coisinhas, tá? Isso aqui não, né? Saber o nome de cada parte e tal é importante, mas pô, eu tenho muita coisa que tenho que guardar na cabeça. Eu não não é tão fácil decorar tudo, as coisas assim. Então, se ela é a parte da mecânica que trata do repouso e do movimento apenas, então cinemática trata repouso e movimento. Bota aqui. Repouso e movimento. E acabou o baile. O que mais? Apenas descrevendo-os, isso é, sem se preocupar com as causas que determinaram o estado de repouso ou as características do estado de movimento. As grandezas físicas fundamentais de que a cinemática se vale são o comprimento e o tempo. É verdade. Opa, eu tô viajando aqui, eu tô esquecendo como lidar com as coisas aqui. Iniciamos a cinemática pela determinação da posição de uma partícula, a variação ou não da posição com o tempo,
leva à definição de uma nova grandeza denominada velocidade. Aqui é um problema. Cada livro, cada professor, tá? Velocidade é vetor. Então tem gente que não gosta que tu use essa palavra aqui porque automaticamente tu tá falando em vetor, e vetor precisa de módulo, direção e sentido, não é a mesma coisa que o que alguns professores chamam de rapidez, que seria o que a gente deveria utilizar. Mas assim, eu já perdi muito tempo da minha vida discutindo esse tipo de coisa. Eu já. Enfim, cara, eu já passei muita raiva por causa disso daqui. Então, na minha humilde opinião, cada um faz o que quer da vida. Eu vou aceitar o que o livro entregar pra gente. Hoje em dia eu sou muito assim. Eu tô olhando pra obra de 3 professores. Eu acho que esse livro aqui, se não me engano, foi escrito por 3 pessoas. Eles escreveram assim. Foda-se. Pode facilitar a vida tu tratar alguns termos de uma maneira mais correta possível, ou ter um padrão, coisa que uma vez eu perguntei para um professor, perguntei, pô, mas não existe um livro, não tem um professor que tentou unificar as coisas e falar, ó, não usa esse termo porque esse termo tá errado, ou ficaria melhor, pelo menos no nosso idioma, tu utilizar rapidez em vez de velocidade para tratar de uma coisa que não é um vetor. E velocidade, toda vez que tu lê no enunciado, daí tu sabe que tá falando de vetor, e aí já o comportamento é completamente diferente. Mas o cara não gostou nem da minha pergunta, que foi. Eu fiz na maior humildade possível pro cara. Eu perguntei, sim, se não tinha algum livro, se ele não conhecia, nunca ouviu falar de algum professor que tivesse feito isso, mas ele já tinha discutido com outros professores. Aí eu só fui levantar um assunto que. Isso que eu tava conversando em particular com a pessoa. Fui levantar esse assunto que era uma dúvida pra mim, e o cara pegou, foi lá no computador dele, me chamou lá, mostrou lá. Escreveu. Na verdade, não foi o termo velocidade o que ele foi pesquisar, foi outro, mas eu não vou dizer, não importa. E mostrou: olha só, a quantidade de livros que já foram escritos utilizando esse termo. Se isso é um erro conceitual, vamos fazer o que agora? Quantidade de livro de engenharia, quantidade de livro de física que utiliza dessa maneira, que fala desse jeito, tu vai mudar pra quê? E aí eu não respondi, eu falei, foda-se, tá errado, mas tá bom, os livros usam, a gente aceita, não tem problema, só perguntei, a minha pergunta foi bem simples, se não seria melhor, né, tentar unificar essas coisas e dizer, bom, esses termos aqui estão errados. Tem professores que fazem isso, só que localmente, vamos dizer assim, ou não tem tanto alcance, né, tratando em erros conceituais e tudo mais. Mas hoje, na minha vida, eu nunca mais pretendo na minha vida inteirinha discutir esse tipo de coisa. Se alguém conseguir mudar e unificar e falar, olha, velocidade é vetor, a gente só fala quando vai falar nessa parte inicial ali, a gente vai falar só em rapidez. Não é um vetor, então a gente vai tratar da maneira correta e tu tem que usar assim. Se alguém conseguir fazer com que isso se torne uma coisa universal que seja usada e todo mundo tem que aceitar, eu uso, não vou reclamar. Agora, nunca mais na minha vida vou discutir esse tipo de coisa. Eu não tô nem aí. Mas tu vai, às vezes quando tu acha que algo está sendo dito de maneira errada e que induz a um pensamento errado, tu vai seguir? Não, eu vou falar da maneira certa, mas não vou brigar com ninguém. Eu vou seguir as coisas que eu acho certas. Quando eu tiver dúvida, eu vou perguntar para outras pessoas, não vou ficar no meu canto, mas assim, oferecer resistência à utilização desses termos, eu não tô nem aí. Eu vou usar, vou seguir minha vida muito mais em paz, coisa que eu recomendo para todo mundo. Não tenha professores de estimação. Se o professor falar para ti que não é para te escrever, por exemplo, aqui velocidade, que é para te escrever alegria nas provas dele, toda vez que tu quiser se referir a velocidade ou rapidez, que seja, eu te recomendo que escreva alegria, se acostuma com isso, faz as provas, não reclama e faz o máximo de esforço que tu puder para sair de perto dessa pessoa. Mas enquanto tu só tiver ele como opção para te fazer a cadeira, escreve alegria, seja feliz, fica bem quietinho quando teus colegas te chamarem para dizer: nossa, mas é um absurdo,
O cara obrigar a gente, em vez de escrever velocidade, escrever alegria. Olha a dificuldade que eu tenho para resolver a prova e as questões. Vai embora. Deixa essas pessoas tentando mudar a educação e vai embora. Porque eu, quando estava lá no, sei lá, segundo, terceiro ano na universidade, eu estava bem interessado na parte de educação mesmo, né? Ser professor, me importar e tudo mais, e ter discussões a respeito de o que é dar aula, como tratar os alunos e tudo isso. Tudo isso eu estava realmente muito interessado e ia na sala dos professores, às vezes conversar, discutir, conversar com os colegas, com pessoas de outros cursos. Às vezes no ônibus conheci um cara que dava aula de inglês lá, professor, uma hora conversando com o cara e falando sobre educação e tudo, para descobrir que as coisas não mudam assim tão fácil. Eu peguei livros depois, né? Depois de ter saído da universidade, eu peguei livros que são de 1950, tem livro de 1930, tratando das coisas que eu estava discutindo com eles e ouvindo os meus colegas falando, as reclamações. Em 1930, essas coisas já estavam sendo feitas. Essas perguntas, essas questões já estavam sendo levantadas, as pessoas já discutiam isso. Ou seja, em 2015, 2016, as perguntas continuavam as mesmas. Na verdade, eu até digo assim, dos livros que eu li, as perguntas, as dúvidas, as sugestões para o que devia ser mudado na educação eram bem mais sofisticadas do que as discussões que eu acabei participando, das coisas que eu acabei ouvindo dos professores e tal. Então, um negócio que há 100 anos atrás já se discutia, já se debatia, já se ofereciam argumentos interessantes. Se não mudou nada desse mesmo tempo e as conversas são totalmente recicladas, os professores não estão nem aí. Porque esse cara, ele não me ouviu, ele não foi a primeira vez que eu fui levantar algumas dúvidas para os meus professores. Esse aí já vem ouvindo há 20 anos, sabe? E ele só escuta e fala, nossa, é muito interessante. Só para não te dizer, olha, pega um livro. Tem um livro que foi escrito 50 anos atrás, que apresenta argumentos bem melhores do que os teus. Pega lá e vai ler. Para não dizer isso, ele só concordava, fala, não, é verdade, a gente tem que mudar, isso daí é importante e tudo mais. Coisas que não fazem sentido. Então, assim, se tu quer ter uma vida boa, uma vida tranquila dentro da universidade, não se meta com esses assuntos. Faça as coisas, quando tiver uma votação, sei lá, vai lá, vota, se alguém pedir ajuda, tu vê que a causa é importante, vale a pena, vai e ajuda, mas na maioria das vezes é muito melhor tu ir embora, ficar quietinho, sair da sala, deixar todo mundo discutindo, porque o professor obriga eles a escrever alegria em vez de velocidade nas provas e desconta ponto. É muito melhor tu não falar nada, porque assim, inclusive as reclamações em relação aos professores, não muda nada, cara. Sério, o cara tá lá há 20 anos, ele não vai sair. Não vai sair. Isso que é engraçado, a turma se reúne e fala, nossa, professor é muito ruim, meu Deus, como é que esse cara tá indo aqui recebendo? E ele, semestre que vem ele tava lá. Então assim, depois que eu parei isso, ainda bem que eu entendi isso enquanto eu tava dentro da universidade. Depois que eu parei de tomar partido em relação à educação, em relação a querer mudar as coisas, ser um bom professor, não querer apoiar um professor lixo que está lá dentro recebendo e não dá aula, não vai dar aula, não se importa, não está nem aí, ele não faz o mínimo. Depois que eu parei de me incomodar com isso e falei, deixa para outras pessoas, eu não vou mudar nada mesmo, a minha vida melhorou. Eu, eu passei a conversar com esses caras ali, passei a ter uma relação, não tô dizendo de amizade nem nada, mas assim, ao ponto de tu cumprimentar no corredor, tranquilo, sereno, seguir cada um no seu caminho e nunca mais me incomodei com nada, nem discussão com colega, os caras vinham lá em relação à eleição, coisa, eu foda-se, não sei, eu nem vou votar, tu sabe que eu não faço ideia. E depois que eu fiz isso, eu fiz amizade, ou pelo menos conversei com bastante gente, interagi bastante. Foram momentos felizes, assim.
Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu. Tava no. Que eu me dei conta que era melhor ficar quieto e fugir desses assuntos. Que eu tava numa fila e uma guria que eu conhecia, assim, a guria, sei lá, raramente a gente conversava, mas você conhecia, sabe? Um sabia da existência do outro. E ela tava na fila, assim, a gente tava esperando e começou a conversar. Ela, um pensamento oposto ao meu em relação a tudo, a política, ao que tu imaginar, ela tinha sempre um pensamento oposto, sempre foi. E a gente começou a conversar sobre outros assuntos. Quando caiu nessa parte de política, coisa, ela perguntou se eu ia votar. Eu falei, cara, tu sabe que eu vou ficar aqui na universidade, eu nem vou embora. E mentira, eu ia votar sim. Então, mas eu calei a boca, eu falei, não, eu vou ficar aqui na universidade, eu vou justificar o voto, vou ficar por aqui. Depois disso, o resto da conversa foi excelente. Não tem nem como descrever o quão engraçada aquela mulher é. Ou foi, pelo menos na época a gente conversando. Assim, eu não tenho como descrever. Se eu tivesse falado qualquer coisa em relação à política, naquele momento ali, a mesma coisa para a educação, né? Ou ideias de como dar aula e tudo mais, seria a mesma versão para dentro de uma sala de aula ou para um corredor ali conversando com os colegas, né? A versão da fila para a política que eu falei, não vou nem embora. Acontece que depois disso a minha conversa com ela, a relação com ela foi muito agradável. E eu notei isso, falei, cara, eu enquanto conversava com ela, falei, caramba, foi só eu ter ficado quieto aqui que a minha vida melhorou bastante, hein? E assim, a mina é muito engraçada, extremamente engraçada. E depois disso eu acabei adotando essa postura, assim, de foda-se, não sei, não quero saber. Mas, que nem eu falei, eu fui votar e para outras coisas eu digo a mesma coisa. Tu fica quieto, sorri, tu vai embora. Mas se alguém precisar realmente de ajuda, tu vai e ajuda, cara. Se tu acha que a causa é nobre ou se vale a pena tu se arriscar, tu vai e faz, sabe? Mas fora isso, as discussões do dia a dia não vale a pena. Tu acaba criando inimizade com os professores. Os professores, por mais que tu não acredite, mas são pessoas. Essas pessoas se sentem ofendidas, essas pessoas pegam nojo de outras pessoas, essas pessoas irritadas com outras tentam prejudicar elas também. Tu pode até não acreditar que isso aconteça, mas é verdade. Professores são seres humanos que sentem as mesmas emoções que você e eu. Então, se tu ofender um professor, por mais que tu ache, mas a gente tava discutindo uma coisa em sala de aula, tem a chance dele querer se vingar, dele querer dar o troco, dele falar, poxa, não tem problema, a gente espera. Tu acha que tu se salvou, daqui a 2 semestres tu vai ser obrigado a ter uma cadeira com ele. Às vezes tu vai estar querendo entrar num laboratório lá e ele é amigo do cara do professor que está responsável pelo laboratório. E aí ele vai falar, cara, esse aí não, esse aluno não. Esquece, deixa ele de lado. Eu até te recomendo outro aqui que é bem melhor. Faz isso por mim, pela nossa amizade. Outra coisa, professores têm amizades, tu pode não acreditar também, mas é uma loucura, eles são amigos entre eles, eles conversam. Então tu vai numa aula, reclama num cara, no outro dia o cara já tá sabendo. E que nem eu te disse, essas pessoas, tanto quanto qualquer um de nós, guardam rancor, ficam magoados, ficam tristes, ficam felizes. Às vezes tu elogiar sinceramente alguém, ali causa essa sensação de alegria na pessoa. Então, se tu quer ter uma vida agradável, tanto no ensino médio também, eu recomendo que fique longe dessas discussões. Não vale a pena, tá? Não tem ganho nenhum com isso. E eu nunca vi ninguém ter ganho nenhum com isso. Então, a não ser que tu queira uma carreira política, aí tudo bem. Aí tu tem que meter em tudo que é tendel e gritaria e tudo mais. Só pra praticar, né? É preciso se acostumar com a vida, com essa vida. Embora o político, teoricamente, devia ser um cara que fica se esfregando nos outros, né? Ali escorado, sem causar grandes conflitos, né? Tem que se aproveitar ao máximo das relações com as outras pessoas. Então, mas assim, se tu gosta do Tendel, beleza. Mas se não, minha recomendação é ficar mais quietinho. E em relação à velocidade, pra mim, foda-se. É só uma palavra, a gente vai resolvendo as questões. Se tiver alguma dúvida, algum enunciado que fique meio estranho,
a gente dá um jeito. Então vamos lá. A variação ou não da velocidade, por sua vez, implica a definição de outra grandeza, que é a aceleração. O curso de cinemática apresentará dois enfoques distintos: cinemática escalar e cinemática vetorial. Cinemática escalar, em que os movimentos são descritos por meio de grandezas, posição, velocidade, aceleração. Tá, aceleração. Enfim, tá. E aí a gente não deixa quieto. Escalar, vetorial, velocidade, vetor, aceleração. Isso aqui ficou gravado na minha cabeça. Daí tu fala velocidade, escalar, vetor escalar é o meu ovo esquerdo. Mas daremos um jeito, vamos aceitar essas coisas e tentar limpar a mente dessas definições antigas que eu tenho gravadas aqui, por conta de outros professores. Como eu disse, se o teu professor falar que é para te escrever alegria, tu tem que se acostumar a escrever alegria na prova. Tu não vai querer reprovar, sabe? Perde um semestre e não vale a pena. Então, eu também preciso dar uma melhorada nisso. Mas enfim, cinemática vetorial, em que os movimentos são descritos por meio de grandezas, posição, velocidade e aceleração, são definidas vetorialmente. Então, vetor, posição, módulo e o sentido, né? Mas isso aí a gente vai ver. E a dinâmica é a parte da mecânica que investiga as causas que determinam e modificam as características dos movimentos dos corpos. Meus senhores, é sem dúvida a essência da mecânica, pois é na dinâmica que são estabelecidas as relações entre movimento, massa e força. As grandezas fundamentais para o desenvolvimento dessa parte são usualmente comprimento, tempo e massa. Então, dinâmica, vamos escrever aqui, dinâmica, causas, e é só isso, causas. Ai, nossa, mas nem um professor de cursinho faz um negócio tão resumido assim. Pois é, mas é a vida, né? É o que eu tenho. Então, vamos ver. E a terceira? A grosso modo, pode-se dizer que a dinâmica explica aquilo que a cinemática apenas descreve. Ela explica o que a cinemática descreve. A grosso modo. Tá bom, tá bom. E a estática é a parte da mecânica que estuda o estado de repouso dos corpos, denominado equilíbrio estático. É, na verdade, uma análise mais aprofundada de uma situação de equilíbrio extenuado, estudado. Eu vou ter extenuada, olha só, estudar na dinâmica. Estudo do repouso. Então tá. Putz, mas é o que? É estática. Estática, repouso. Vou botar assim e a vida segue. Tem um O aqui, olha só. Repouso. E agora a gente vai seguir para a próxima página. Ó, já estamos na página 17, quem diria? Ok, tem um textinho básico aqui. Para exemplificar a diferença entre cinemática e dinâmica, vamos citar duas das três grandes descobertas do astrônomo alemão Johannes Kepler. Fantásticas tanto pela maneira como aconteceram quanto pelos poucos recursos da época, dispondo de observações e medições feitas por outros astrônomos. E olha só, eu li eu acho que uns 2 livros que falam sobre o Kepler, o Newton, o Einstein também. Na verdade, o Isaac e o Alberto, né? Porque eu passei a chamar assim. É mais difícil falar o sobrenome do Alberto, então o Alberto e o Isaac. Eu li umas biografias aí, uns pedacinhos que falam só um pouco, não lembro de muita coisa. O que eu lembro do Newton é que ele assistia os caras serem enforcados lá, ele passou a
a trabalhar na Casa da Moeda lá por até bastante tempo, depois que ele ficou famoso. E aí ele ajudava a pegar os falsificadores lá, né? E assistir a execução dos caras. Então tu imagina, tu chegar. Claro, é a época, né? É o costume, mas imagina tu chegar lá, te sentar na cadeirinha, tranquilíssimo, e assistir uma pessoa ser enforcada. Deve ser uma beleza, né? E o Alberto Weinstein, o que eu lembro dele? Acho que saiu com a prima, né? Acho que é uma coisa assim, casou com ela. Mas uma coisa que todos esses caras aqui têm em comum é que eles tiveram ajuda. Em todas as biografias que tu lê, tu vai ver que os caras no começo da carreira tiveram um professor que falou, ou um amigo, ou em algum ponto da vida muito específico dos caras que um amigo recomendou eles ou ajudou a pagar o trabalho dos caras, que nem do Newton lá. Então, assim, esse foi um ponto que sempre me chamou a atenção. Ou era uma indicação de um professor, ou era um amigo que ajudava o cara, que indicou ele também, né? Pegou e falou, não, pô, contrata aquele ali que o cara é bom. Mas sempre tem alguém ajudando ele. Se esses caras não fossem, não conseguissem manter pelo menos um amigo, um conhecido que gostasse deles, tivesse uma boa relação, e a gente não estaria vendo o nome deles aqui. Pode, cara, é impressionante assim, ó, como tem gente que acha que só por tu ser genial, ou melhor, tu conseguir se esforçar e aprender uma coisa e ser inovador e tal, só com isso tu vai conseguir vai conseguir ter sucesso na vida. Eu já percebi, lendo essas biografias e um pouco aqui e outro ali, que tu precisa das pessoas. Tu precisa, às vezes, a pessoa que vai te ajudar, tu nem convive muito com ela, mas vai ser a pessoa que vai acabar te recomendando, falando, ó, aquele cara ele tá precisando de emprego. Aí o cara fica sabendo que tem alguém que tá oferecendo uma vaga de emprego e lembra de ti e fala, ó, tem o tem o gringo ali, cara, o gringo tá precisando de emprego, pô, daí me recomenda lá pra porcaria do emprego que vai mudar a minha vida eventualmente. Então, não se esqueçam disso dentro da universidade. Não adianta tu chegar lá e querer se afastar dos professores. Que nem eu disse assim, ó, tu precisa fugir das disputas, dos tendels que tem na universidade, mas tenta manter uma rede de amigos, teus colegas. Não é obrigado a agredir ele quando ele vem discutir contigo a respeito de política ou a respeito de educação ou de um livro que vocês estão lendo e ele não gostou porque fala que o professor tem que agredir o aluno uma vez por dia e aí ele não concorda direito com isso. Não precisa brigar com ele por isso, entende? Tu simplesmente foge dessas conversas e tem todas as outras. Fala sobre música, fala sobre outros livros, filmes. Embora esteja recheado de política em filmes, em livros, em tudo, mas mesmo assim é mais light do que tu diretamente debater essas coisas. O que causa mais inimizades do que tu imagina. Então, daqui o que a gente tirou dessas pequenas linhas aqui? Tenha amigos. Eles são muito importantes. Tu também. Seja importante na vida da pessoa, né? Tu fica sabendo de uma vaga lá que tem de emprego e não indica o teu amigo, daí é foda, né, cara? Tu achar que só os outros têm obrigação de fazer as coisas por ti e tu nunca fazer nada, aí fica complicado. Mas voltando aqui, vamos lá. Então ele tinha poucos recursos, realmente. E aí o que a gente tem? Dispondo de observações e medições feitas, e eu tô sempre me cortando, eu começo a conversar uma coisa, parece que o vídeo é editado, que eu corto aquele pedacinho. Mas não é não, ó. Deixa eu mostrar a hora aqui, depois eu mostro a hora no final lá, peraí. Ô caramba, tu não quer abrir? Tá aí, ó. 11 horas e 37 minutos da noite. No final do vídeo eu mostro que hora é, só pra verem que eu não tô editando nada. E essa miséria é desse jeito aqui, cara. Então, dispondo, por exemplo, o início do vídeo, se eu fosse editar, eu tiraria fora. Então, mudaria bastante coisa, as dúvidas, as coisas que eu tenho, as pausas, essas coisas eu deixaria tudo fora, mas imagina.
2 horas de vídeo, o cara, editando essas coisas. Olha o tempo que tu perde. Né? Muito obrigado, deixa do jeito que tá. Então ele dispunha dessas informações, dessas observações feitas por outros astrônomos. Deixa eu ver aqui. O polonês Nicolau Copérnico, o dinamarquês Tycho Brahe, e então Kepler concluiu que os planetas do Sistema Solar descrevem órbitas elípticas em torno do Sol e que este ocupa um dos focos das elipses. Entretanto, Kepler não explicou, nem tinha como, porque as órbitas têm esse formato, ele simplesmente as descreveu, ou seja, tratou os movimentos planetários segundo a cinemática. Então, quando a gente fala em velocidade, essas coisas belas, né? Alegria. Alegria, isso aí, não é velocidade, é alegria. Kepler descobriu também que a divisão do cubo do semi-eixo maior da elipse pelo quadrado do ano, ou seja, do tempo t, para completar uma volta em torno do Sol, dava o mesmo resultado para todos os planetas então conhecidos. Aí muitas vezes as pessoas acham o seguinte aqui, só vou fazer mais uma ressalva, que esses caras tiraram as coisas do nada, tudo, sim, o cara tirou tudo do nada. Não é verdade, nenhum deles tirou as coisas do nada. O conhecimento vai se construindo ao decorrer dos séculos, né? Não é 10, 20 anos. E aí as pessoas vão se aproveitando desses conhecimentos mais antigos e construindo em cima. Mas do nada, nada sai, tá? Pelo menos dessas descobertas aqui, não é o caso, né? Sempre tu tá se apoiando em outras pessoas. O Newton fez isso, ele fez a referência dos... se vi mais longe foi porque estive sobre os ombros de gigantes, isso é verdade. Ele não construiu tudo do nada, fez um grandiosíssimo trabalho, mas não foi do nada assim que ele surgiu e fez as coisas. Não existe isso daí. Outra coisa também não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro. Isso, se tu acha que essas coisas são tão grandiosas assim e que não é viável para ninguém fazer elas, né? Ou é muito difícil uma pessoa chegar nisso daqui, deixa de utilizar o teu telefone só para responder mensagem, corta a luz, corta a água quente também, tu não... Tu começa a viver uma vida bem simples e foge dessas coisas. Pega os livros e começa a estudar, tu vai ver que o tempo sobra. Parece que 1 hora, não, sério, 1 hora demora a passar. Demora. Se tu não tem luz, se tu não tem um videozinho no telefone ele tocando, sobra bastante tempo pra tudo. Então esses caras gastaram décadas da vida pra fazer essas coisas, não foi em 2 dias assim. Então tem gente que desmerece muito o esforço dos caras falando em gênio, não, porque o talento, na verdade talento mas a vocação e tudo mais. Cara, eu vejo esforço aqui, eu vejo 10 anos escrevendo à luz de vela, cara. Nossa, tomando banho gelado às vezes, ou tendo que aquecer aquela água assim, ou não tomando banho, né? Também não sei como é que era a vida deles. Mas, assim, desmerecendo um esforço colossal dos caras em pegar esses conteúdos, em escrever, em criar coisas, né? Então, não faça isso, não seja tão bobinho assim, tá? Os caras demoraram muito tempo para gerar o material que eles geraram e o esforço foi muito grande, cara. Então, não desmereça, não fala em talento. Eu tive um professor que chegava a passar mal, cara, quando falava em vocação perto dele. Aí ele falando do esforço que ele teve para aprender, né? Até conseguir chegar num doutorado. E os caras vêm falar em vocação, é a tua vocação. Eu sou um dos partidários que isso não existe, pelo menos para mim não, porque demoro muito a aprender as coisas, não tenho aptidão nenhuma para isso, não era para mim estar fazendo isso na minha vida. Então, e mesmo assim eu tô aqui, né? Resolvendo essas questões. Então, os negócios de vocação para mim é uma ofensa, na verdade. Joga fora todo o esforço que a pessoa fez, né, pra chegar naquele ponto ali,
Só para uma palavrinha bonita. É a vocação dele, por isso que ele consegue, com certeza. Então, vamos lá. Kepler descobriu também que a divisão do cubo, acho que isso a gente leu. Então, a gente tem aqui o T ao quadrado, dava o mesmo resultado para todos os planetas então conhecidos. O curioso é que ele chegou a essa conclusão simplesmente multiplicando os números de que dispunha, fazendo realmente tentativas. Mais uma vez, Kepler tratou os movimentos planetários segundo a cinemática, descobriu um fato referente aos movimentos, mas não explicou o porquê desse fato. Posteriormente, o físico e matemático Isaac Newton, usando leis que ele mesmo descobriu e recursos de cálculo que ele próprio inventou, justificou as descobertas de Kepler, explicou por que as órbitas são elípticas e por que r ao cubo dividido por t ao quadrado é uma constante. Além disso, provou que as órbitas também podem ter outras formas e que aquilo que Kepler descobriu para os planetas do Sistema Solar vale também para o movimento orbital de qualquer astro. Podemos dizer então que Newton tratou os movimentos dos astros segundo a dinâmica. É verdade, e o Kepler segundo a cinemática. Só olhando, sem fazer muitas coisas, mas fez muitas coisas. Tá? Os veículos podem estar em movimento retilíneo ou curvilíneo. Em dado movimento, alguns são mais velozes e outros mais lentos ou até parados. Alguns podem estar ganhando velocidade, enquanto outros podem estar perdendo. Nossa, isso aqui é introdução de redação do Enem ou de trabalho para a escola. Eu não digo nada com... Tá, certo. A descrição de tudo isso é o objetivo do estudo da cinemática, o que possibilita, do ponto de vista físico, que tudo isso aconteça ou leitura ou interpretação do ponto de vista físico, tá? Vírgula. Que tudo isso aconteça é o objetivo do estudo da dinâmica. Isso aí mesmo. Eu não estou criticando o texto aqui, cara. Ele tá falando certinho. Só estou dizendo que tu poderia botar isso aqui. Em dado momento, vamos lá. Os veículos podem estar em movimento retilíneo ou curvilíneo. Legal. E aqui tu tem os exemplos aqui, ó, das faixas. Ó, a retinha, aqui faz a curva. Ó, que bonito. Em dado momento, alguns estão mais velozes e outros mais lentos e até parados. Alguns podem estar ganhando velocidade, enquanto outros podem estar perdendo. Foi isso aqui que eu achei engraçado que eu falei. Isso aqui está corretíssimo no lugar que está aqui. Eu não estou reclamando disso. Só lembrei que é engraçado, né? Para introdução, uns estão parados, outros estão correndo. Uns podem estar correndo, mas depois está parado. Entende? Só isso. Mas não é uma crítica ao livro, de jeito nenhum. O modelo do ponto material. O ponto material. A gente notou muita coisa, né? Outra coisa, ponto material, outra discussão, erro conceitual, porque é partícula, não é ponto. Eu escrevi porto. Porto não é um certo, ponto material. Porque partícula, ponto é um conceito matemático, não tem dimensões. Já a partícula, por outro lado, é um objeto, um corpo que tu considera que as dimensões são desprezíveis em relação ao movimento. Por exemplo, se tu tá avaliando o movimento de um carro numa estrada, mas tu tá observando o carro a distância muito grande, então a distância de um ponto ao outro onde o carro vai percorrer é muito grande. Aí tu pode considerar o tamanho do carro como sendo desprezíveis, as dimensões dele, e aí tu pode considerar que é uma partícula se deslocando de um lado para o outro. Então ponto é um problema, mas de novo, foda-se, eu vi em livro americano, vi em livro sueco, vi em livro tailandês lá, que falando em ponto material. Então eu não vou discutir. Foda-se, ponto é o conceito da matemática, a gente pega um pouquinho a matemática, a gente pega algumas coisas emprestadas aqui e ali,
E fica aquela troca, todo mundo sai feliz no final. E eu não tenho problema nenhum, deixa por ponto mesmo. Mas já deu pra ver que eu falei que a gente, em alguns casos, a gente pode desconsiderar as dimensões do objeto. Uma vaca pode ser considerada uma partícula, se tu tá observando ela lá da casa do caramba lá. Mas se ela tá do lado de uma casa e tu tá observando ele, ela tá perto, não pode considerar as dimensões, né? Depende do modelo, depende do que tu tá fazendo. Vamos lá. No estudo de vários fenômenos físicos, pode não ser importante o fato de os corpos terem dimensões. Por exemplo, o carro, né? Você deslocando numa faixa lá 200 quilômetros vai ser o trajeto dele. Então, 200 quilômetros e um carrinho no meio ali pode considerar uma partícula, pô. Mas pode ser importante o fato de terem massa. Nesses casos, podemos usar o modelo de ponto material ou partícula para representar o corpo, o que significa considerá-lo um ponto geométrico, no qual supomos concentrada toda a massa, mas desconsideramos as suas dimensões. Se as dimensões do corpo forem irrelevantes, na situação em estudo, a leitura é importante. Ele poderá ser tratado como um ponto material, também chamado de partícula. Quando, porém, as dimensões do corpo influenciam o fenômeno que se está estudando, o modelo de ponto material não mais se aplica e o corpo é chamado de corpo extenso. Antes de exemplificar a aplicação do modelo, adiantamos que é comum que um mesmo corpo... É isso? Comum um mesmo corpo, não que um. É um mesmo corpo admitir o modelo de ponto material num fenômeno e não o admitir em outro. Além disso, a permissão para o uso do modelo citado não é determinada pelas dimensões do corpo, mas pelo fato dessas dimensões serem ou não importantes na situação em estudo. E vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. Veremos em dinâmica que a massa atrai massa. Outro problema. Matéria atrai matéria. Massa é uma das características da matéria. É ou das propriedades, um desses dois. Outra discussão, outras horas de vida perdidas em relação a isso daqui. Recomendo que, se o professor que tu tem falar que é para escrever alegria em vez do teu nome, que ele vai saber que é tu. E aí ele vai assim, olha, se tu não escrever Alegria da Silva, eu vou dar 0 para ti. Vai reprovar. Lamento. Eu recomendo que tu escreva na tua prova lá, no nomezinho, no horário, botar o nome, no lugar de colocar o nome, tu escreva Alegria da Silva. Para não acontecer essas coisas aqui. Então, massa atrai massa, né? Atrai. Tudo se atrai. Existe uma atração, por exemplo, entre o Sol e a Terra. Então tá. Sol assimilado a um ponto material. Por conta da distância, né? A gente pode considerar. Assimilada a um ponto material a nossa bela Terra. As setas representam as forças de atração entre o Sol e a Terra, a ilustração com distância e tamanhos fora de escala e cores fantasia. Cores fantasia, tá? É isso, só um desenho, tá? Tá fora de escala, o Sol em relação à Terra, esquece. É só para compreendermos melhor as coisas. Então vamos voltar para cá para cima. No cálculo da força que o Sol e a Terra se atraem, não importam as dimensões de ambos, e sim as suas massas. Por isso, nesse cálculo, tanto o Sol quanto a Terra podem ser considerados pontos materiais. Entretanto, quando estudamos a rotação da Terra e suas consequências, temos de tratá-la como um corpo extenso. De fato, coisas diferentes acontecem nas diversas regiões da Terra, em virtude da rotação, como por exemplo quando numa região é dia e em outra é noite. Evidentemente, essas diferenças não poderão ser notadas se representarmos a Terra por um único ponto. É verdade, é uma simplificação muito grande da coisa.
Exemplo 2. Sabemos que se empurrarmos uma porta com a mão longe do eixo das dobradiças é mais fácil abri-la. É verdade, ou fechá-la também, do que se empurrarmos com a mão mais perto deste eixo. As dimensões da porta interessam nessa operação, razão pela qual é preciso considerá-la como um corpo extenso e não como um ponto material. Considere um peixe movendo-se nas águas de um rio. Esse é o exemplo 3. Se quisermos determinar o tempo que ele leva para percorrer 1 quilômetro rio acima, poderemos então considerá-lo como um ponto material. É o pequenininho ali, né, nadando lá, dá para considerar mesmo. Descubra mais. Como não, né, cara? Com uma trena, você pode, por exemplo, medir o comprimento e a largura da sua sala de aula e a distância entre os postes das traves de um campo de futebol. Tá, medir, legal. Usando uma régua, você pode, por exemplo, medir o comprimento de um lápis. Sim, senhor. Quando as dimensões de uma pequena peça necessitam ser medidas com maior precisão, podemos usar um paquímetro. Podemos sim. Imagine agora que você queira medir a distância entre você e uma árvore, que se encontra do outro lado do rio, sem atravessá-lo. Proponha uma maneira de fazer isso dispondo apenas de uma trena, um prumo, uma caneta, barbante à vontade, 5 estacas que podem ser fincadas no chão e conhecimentos básicos de matemática. Olha, básico é uma palavra forte, né? Básico, assim, não é lá grande coisa. A gente não chegou nisso no livro de matemática que a gente está fazendo. Eu sempre faço essas ressalvas em relação ao ensino fundamental, porque eu já não faço a menor ideia do que eu vi. Eu saí em 2010, eu acho, de ensino fundamental, fiquei parado em 2011, 2012 foi meu ensino, comecei o ensino médio. Então, cara, eu não sei as coisas que a gente viu em matemática para afirmar que conhecimentos básicos a gente usaria aquelas relações de triângulo, né? Usa o ângulo dos coisas. Eu já fiz essas questões, mas eu acho que facilita os triângulozinhos básicos, né? Acho que. Cara, enfim, uma hora a gente vê. Não chamaria tão básico assim. Mas a gente vai ter que fazer essas questões, inclusive nesse livro aqui, então não te preocupa que a gente vai acabar vendo isso daí. Mas acho que dá pra fazer. Acho que dá pra fazer. Bases da cinemática escalar. Talvez eu grave um vídeo, eu boto aí, o próximo vídeo aí do canal é eu fazendo essa medida. Eu encontro um rio aqui, uma sanga aqui, pego os 5 gravetos lá, barbante, pruma e ali, e determinamos a distância. Tá? Que eu vou ver aqui, bases da cinemática escalar. Vai parar de falar bobagem, cara. Vamos deixar esse tópico aqui pro próximo vídeo, que agora sai um pouco. É que assim, é complicado. O livro de física é muita parte teórica, então no início, né? Início de capítulo também, a gente vai ver bastante teoria, depois tem as questões, né? À vontade daí, mas de início assim é mais leitura, mais contemplação. A gente olha as figurinhas. Então eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. A gente começa aqui em bases da cinemática escalar.